Seja bem-vindo, empreendedor e empreendedora, a mais um episódio do Empreenda CCcast, né, João? Começamos mais um, galera, para começar a semana... Conhecimento, relacionamento e propósito, né? É isso aí, com muita descontração, né, Filipão? Já Boa. quero lembrar você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Hoje a gente vai contar uma Isso história aí. muito legal, cara. Para quem é do mercado imobiliário, velho, tenho certeza que vale a pena você ficar aí com a gente. Figura ilustre aí visitando, né, Filipão, o É nosso isso aí, podcast. não sai daí, não. Além disso, né, se conecte ao nosso clube de negócios, no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou Felipe Rangel. E a gente está recebendo hoje o Alessandro Stupp, ele que é fundador, né, e hoje diretor, né, do Imóveis SC. Quem nunca pesquisou um imóvel e não Imóveis caiu no SC? Imóveis SC, É cara? verdade, cara. Eu já várias vezes. E o Imóveis SC é de Blumenau, né, cara? Sim, Blumenau, né? exatamente. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, cara, por aceitar conversar com a gente. Muito obrigado, João, Felipe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre empreendedorismo, né? Legal. Como me apresentou, é fundador, é vendedor, é marketing. É tudo. Assim, a gente é microempreendedor, digamos, né? E a gente sabe o desafio que é fazer isso e o quanto que a gente tem que fazer para que o negócio dê certo, né? Sim. Então, eu até fiquei pensando, compartilhar a história minha como empreendedor e do Imóveis SC. A galera quer escutar isso ou não, né? Mas eu acho que sim, são 25 anos de empresa que a gente está fazendo agora, fez agora em 2025, né? Eu acho que alguma coisa entre desses 25 anos, se a gente compartilhar aí, né? Acorda, né, cara? Quarto século, velho. Eu acho que pode ajudar algum empreendedor aí no mercado a tomar uma decisão, né? Desde 1999, né? A gente começou em 2000? 1999. 99? É assim, foi publicado no ano de 2000, né? Mas para fazer isso naquela época, a gente começou em 1999. Legal. Levou Tá. um ano daí. Eu acho que a gente pode começar, tipo assim, Sim. 2000, velho. Em 2000... Nem tinha virado século ainda. Em 2000, eu tinha 10 anos, mas assim, a gente na época, eu acho que eu não tinha computador ainda. Eu fui ter computador acho que em 2002. Pentium 4 1.6 GHz. Tu e a maioria das imobiliárias do Blumenau não tinham computador ainda. Computador até tinha, mas internet não. Não. Cara, que loucura, que loucura. Já Mas, cara, aí. da onde... Vamos... A gente geralmente fala mais do mercado e depois conta a história, mas levando em consideração que é uma empresa de tecnologia, porque assim, o pilar central sempre foi um site. Sim, sempre foi o site. Sempre foi. Nasceu da onde que veio vou fazer um site no começo dos anos 2000, cara? O meu irmão morava em Brasília, né? E acompanhava, na época trabalhava para a Telesc lá, né? Telesc. Acompanhava a tecnologia, vem dessa formação de tecnologia e, assim, foi bastante pioneira a nossa ideia, mas tinha um movimento desse de criação de um site de mercado imobiliário lá em Brasília também, né? Que era o W Imóveis, né? Tanto é que esses foram os primeiros sites, né? W Imóveis, Imóveis SC, Imóveis Curitiba, né? Que surgiram naquela época lá, né? E aí ele chegou em 1999 falando que queria fazer alguma coisa relacionada à internet. Tinha muita essa questão de criar soluções para supermercado, né? Para o delivery, para entrega. O cara faz a compra online, entrega. Já tinha esse tipo de coisa, só que eu trabalhava com meu pai numa imobiliária. E eu falei, cara, se for pra gente inventar alguma coisa, vamos fazer relacionado a mercado imobiliário, que é o meu pai Qual tinha... que era a imobiliária? Ainda existe, a Escala Administradora de Bens. Escala. Fez a criação do ciclo Blumenau e tudo mais, né? Presente aí no mercado. E eu trabalhava com ele na área de locação, né? Acompanhava vendas, ele sempre foi muito mais ligado à locação. E eu comecei a substituir o meu pai, já era muito, muito cedo, né? Mas eu ia nas reuniões do sindicato patronal, né? Do laboral, tá? E acompanhava e comecei a perceber as dores daquelas imobiliárias, né? Em divulgar os seus anúncios, né? E a gente acompanhava porque o que tinha de solução na época era o classificado do só Santa. só classificados, né? Me lembro que tinha classificados da FURB, cara, para alugar. Sim, E pagava, né? Pagava para os alunos, não. Não, no alunos. classificados do Santa, sim, né? Sim. Sim, Santa, sim. Pagava bastante, era bem caro, né? E aí Classe Santa. A gente começou a conectar essas coisas todas, né? Essa ideia de fazer alguma coisa relacionada à internet, mercado imobiliário. Então, vamos desenvolver um site de imóveis, né? Mas tudo muito difícil, eu não consegui achar ninguém que desenvolvesse o negócio, né?
Cara, pô, falando sério, 2000... Não, a internet era... Eu lembro tava do engatinhando, front page, né? Microsoft front page, E tu pensar que tu vai criar depois teve algo o Ubi site, completamente novo, que tenha que ter usabilidade para as pessoas entenderem aquilo que a gente estava propondo. conceito de UX nem existia ainda, Pois tá ligado? não, é muito novo, né? Aí eu sei que chamei algumas pessoas lá para desenvolver, ninguém dava bola, ninguém queria desenvolver. Eu liguei para um cara, chamei o cara para desenvolver, ele falou o seguinte, tipo, de manhã cedo, ele, 11 horas da manhã, posso estar aí para a gente entender o que tu queres fazer? Eu falei, meu Deus, achei o cara que vai desenvolver. E de fato, achei uma empresa parceira de tecnologia, instalada lá no Bluesoft, né, na 2 de Que setembro. legal. Exatamente, foi bacana, que desde o início a gente conseguiu pegar um parceiro que estava dentro do Bluesoft, né? Bluesoft era, para quem não conhece, o Bluesoft era aceleradora, né? Era Isso. uma incubadora, uma né? incubadora, Uma aceleradora. E ainda a existe, tecnologia né? Mas existe, hoje muito sim. vinculado ao centro de inovação, né? Sim, na verdade o Bluesoft, eu até fiz parte do conselho de administração da gestão anterior. Não, o Bluesoft do Bruno. se tornou associação. Exatamente, ela que representa, né, não só de Blumenau, mas da região, e se vinculou à CAT, que é a Associação Catarinense das Empresas de Claro, Tecnologia. meu né? Deus, a gente entrevistou o Bruno aqui. Isso, o Bruno Tiergard, que Agora é o Márcio. Isso, não, agora é o César Gribler. Né? O Márcio é o vice. Exatamente. Mas enfim, eu achei um parceiro que estava dentro do Bluesoft, né? Pessoas que se tornaram amigos, né? Com a gente ali no desenvolvimento. E beleza, eu fui apresentar, não me esqueço, né? Eu apresentei a ideia pro Ivar Brás, que era presidente do Secov, né? Sindicato das Imobiliárias. Ele assim, cara, se tens tempo, dinheiro, né? E muita vontade, tu pode seguir esse caminho. Eu dei carona para ele, a primeira coisa que ele falou, eu falei, tempo eu tenho, dinheiro eu não tenho, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer. E a gente começou a desenvolver aquilo lá, fazendo de uma forma bem simples ainda, né? Aí achei uma agência de marketing digital para criar a logomarca, e aquilo começou a dar identidade para o negócio, comecei a apresentar. Mas nas era uma imobiliárias. agência de marketing, assim, mais tradicional e tal. Era Free, do Romeu, né? Free. E aí eu conheci eles ali, né? Já conhecia, trabalhava com meu pai, eles criaram a logomarca. Beleza, vamos divulgar onde isso, né, cara? Eu tenho que divulgar no Classificados, no Santa, né? Mas isso não era muito bem visto também. Logo eles me chamaram para conversar. O Santa? O Santa, né? Chamaram para conversar. Imagina. Tá colocando um negócio que é concorrente, né? Eu pegava e comprava, porque eu tinha dinheiro para comprar, era o rodapé do negócio. E a gente fez dali. Daí, de repente, eu peguei e comecei a visitar as imobiliárias, né? Cara, Colocar material era dentro. muito trabalho. Tu chegava para vender um negócio para imobiliária, e a imobiliária falava assim, mas a gente não tem internet aqui. Né? Falando em vender, deixa eu agradecer os patrocinadores, a gente Vai lá. continua das imobiliárias Vai aí. lá, vai Pode lá. ser, Alessandro? Sim, claro. Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar. Letras caixas, totens, adesivos, luminosas, envelopamento de frota. O nosso estúdio inteiro aqui é da Arte Pro. Inclusive, quiser visitar o nosso estúdio, fica aqui na Arte Pro, mesmo na BR-470 em Blumenau. Atende toda Santa Catarina com o mercado de comunicação visual. Serão todos bem-vindos, João. É isso aí. A Sicredi, pessoal, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de cooperados associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi Vale Litoral. Obrigado, Sicredi, por confiar e acreditar no nosso projeto. Além da Arte Pro e da Sicredi, Ponsone, espaços que conectam no mercado 34 anos. A loja Ponsone, ela tá em Blumenau, tá em Rio do Sul, sempre com produtos antenados aí no mercado, né? Você quer comprar mesa, cadeira para o seu escritório, né? Atualização o tempo inteiro, constante, cara, vai lá na loja que realmente vocês vão estar super bem atendidos e com essas tendências aí, esses móveis de qualidade corporativos que eles vendem lá. Fechou? É isso aí, Fechou. João. Fernando Construções, esse o Alessandro conhece. Sim. A sua casa de alto padrão no Vale Europeu, são mais de 300 projetos entregues. O Fernando constrói em todos os condomínios fechados de Blumenau, casas de altíssimo nível. O Felipe está construindo com eles também. E são grandes parceiros nossos. O Fernando é membro do nosso clube, Acabei de receber patrocinador um vídeo dos nossos eventos. Cara, você quer fazer a sua casa, quer comprar a sua casa, a forma mais barata é construindo ela. Do terreno até a chave na mão, o Fernando acompanha você É a solução. para que você tenha o melhor resultado. É sempre esqueço, né? Terreno, a chave na mão, essa é a sua solução. E com certeza vale a pena você entrar em contato com o time da Fernando Construções. Um abraço para todo o time lá. Obrigado, Fernando. Obrigadão, galera. Toda aí. Jovem Pan Blumenau, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana. Esse é o time de apoiadores
e patrocinadores do nosso podcast. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. A gente está com o Alessandro Stipe, que é do Muito bom. Imóveis SC, cara. Imóveis SC que tem 25 anos e a gente tá contando essa história. Então, porra, pegasse um programadorzinho lá, brincadeira, Não. baita programador, Sim. uma agência e conseguisse colocar o site de pé Isso. aliás, em 2000, né? Em 2000. Já tinha o bug do milênio, já tinha A passado gente o já bug tinha, do milênio. não, a gente tava com uma versão prévia ali em 99, já monitorando isso dali, como ia funcionar, né? E aí chegou E o modelo de negócio foi sempre sempre baseado em Na planos, imobiliária. sempre baseado em corretor de imóveis E e imobiliárias, né? Claro, incorporadoras, hoje a gente agrega também administradores de bens, né? Mas sempre baseado em atender esse público, né? E definir um modelo de negócio nisso naquela época foi bastante complicado e difícil, né? porque no Classe Como que a Santa o gente cara vai- podia anunciar a casa dele, né? Ou ele Podia. tinha que ser corretor. Podia. Não. Era aberto a qualquer pessoa, né? Proprietário podia anunciar no Classe Santa. Mas assim, a gente nem imagina, quando está falando de tanto tempo, né? As pessoas estavam acostumadas a descrever imóveis para anunciar com 4, 5 palavras, porque tu pagava por centímetro. Sim. Uhum. Daí tu Casa, manda, 3 é. quartos, aí tu garagem coberta. aí tu Vila apresenta, Nova. aí tu apresenta assim, tu disse que eles têm que anunciar na internet. Aham. Meu, mas a gente não tem internet. Hum. Que eles têm que descrever bem o anúncio, né? E que eles precisam ocupar a linha telefônica deles, da imobiliária, enquanto que eles cadastram para transmitir os dados para a internet. Desde o início isso funcionava baseado em Telefone, internet. é. Exatamente, né? Então, Não assim, tinha ADSL muito. ainda. Não, nem isso não tinha. A mudança, né, cara? Então tinha que então era um negócio muito diferente. Passado muito tempo eu consegui reunir assim 15 imóveis para a gente conseguir colocar ele no ar e lançar numa feira que chamava-se A Moradia, né? Mas foi muito legal. Cheguei A a participar moradia do do Rubens, né? Hoje o pai do Diego, o Rubens é falecido. o Rubens é falecido. Que é a moradia gestor de condomínios. Isso mesmo, foi parceiro meu. O filho dele foi. Desde o início. O filho dele eu conheço há muito tempo. É, A parceiro- moradia ainda existe, né? Hoje é Fenabit, né? Que acabou de Não, acontecer. mas Eu a- acho que ela migrou de A Moradia para Fenabit, né? Mas a moradia que eu falo é gestora, administrador de sim. condomínios, né? Sim, exatamente. Então, foi um parceiro, né? A gente acabou... ele, na época, também estava trazendo uma ideia nova, que era criar uma feira para o mercado imobiliário. Eu tinha esse novo projeto de internet, né? E foi bacana, porque as lideranças do mercado imobiliário, né? Os sindicatos, essas coisas, eles nos apoiaram, né? Até apoio de outras instituições, como o Cresci de Santa Catarina, que estavam realmente interessados em desenvolver o mercado e trazer novidade para o mercado imobiliário, né? Uhum. E aí a gente começou a trabalhar isso, mas era muito difícil, né? Muito difícil. E muito erro também, né? Eu cheguei a levar, logo no início, né? O Imóveis SC para Tubarão, por exemplo, e Tubarão não tinha nem usuário de internet que justificasse qualquer investimento lá, de reunir, né? Então, era muito no início, né? Mas... foi trabalhando, me lembro de amigo ligando assim, cara, e aí como é que tá o Imóveis SC? Eu falei, cara, eu vou tocar até o final do ano. Se até o final do ano der certo, beleza, senão eu vou acabar com isso, porque, né? E foi muito difícil. 2003 ali já, né? Claro, estava colocando... Joinville foi um mercado que nos recebeu muito bem, já apto, assim, a usar um negócio desse. E Lá muita indústria também, né? A galera já tinha... 2003 já tinha a famosa ADSL, né? Já tinha, sim. Aí isso 2002, começou a melhorar, né? Mas era... Foi muito rápido, na verdade, cara. Era interessante. Eu ia para reuniões com os corretores, né? E eu tinha que levar um notebook e mostrar aquilo funcionando online, né? Só que eu dependia de telefone, não tinha o Wi-Fi, não tinha nada. Eu mandei fazer um cabo daquela conexão normal de telefone com 100 metros, cara. Então eu consegui ir lá na cozinha do cara, se fosse na recepção, conectar, levar lá onde era a apresentação, a sala de apresentação, que eu ia mostrar o negócio para botar rodando e o negócio funcionar. Funcionando. Mas é muito difícil as pessoas acreditarem naquilo naquela época, né? Que ia fazer negócio anunciando É que realmente internet. era uma novidade, né? Era muito novo. Não acreditava Era uma que todo época- mundo... Mas a gente... Desculpa. Não, eu digo, até quando a gente fala, né, concorrência, né, depois a gente começou a ter uma questão boa. A própria Globo apostou na criação de um site, né? A Globo com o Estadão. Dois grupos desses entraram e criaram o Planeta Imóveis na época, né?
E isso só colaborava com a gente. Ó, a gente não tá maluco que o futuro é pesquisar imóvel. Comprovou, na verdade, ali que comprovou. tava. E quando grandes players começam a entrar no mercado e trabalhar dessa forma, né? Pô, isso colaborou bastante com a gente. Tu tá falando, me veio assim a estruturação da dinâmica na época, né? Tu tinha um mercado absolutamente offline, baseado em classificados de jornais, placas nas casas, boca a boca, Uhum. panfletagem, Uhum. né? E tu tinha ali uma prateleira digital Uhum. que poderia ser acessada por pessoas que tinham internet. Com foto. Com foto. Com foto. Com foto, que era, meu Deus, era uma baita da inovação, né? Meu, olha a loucura, né? E basicamente, tu tinha que trazer o cliente pro digital, né? Então tu tinha que ir na imobiliária e tu tinha que fazer divulgação, outdoor, impressão no jornal, fazer uma divulgação. Esse que é o esquema. Hoje é o completo contrário, né? A gente usa o digital para trazer o cara pro físico, né? Tu percebe a dinâmica? Exatamente. Como inverteu? Hoje tu chama ele através do digital para conseguir pegar e atender ele no físico, né? Mas isso é um dilema muito grande. E às vezes nem no físico numa chamada de vídeo. Né? Exatamente. Exato. Esse é o dilema de uma plataforma multilateral. Hoje, se tu olhar, o Imóveis SC ele tem dois tipos de cliente, né? Ele tem as imobiliárias e os corretores, que são os nossos parceiros, né? E que pagam para utilizar, e o usuário final, que acessa e busca informação. Então, assim, a gente sempre tem dois tipos de cliente para estar olhando, né? E eu sempre me posicionei muito parceiro das imobiliárias e dos corretores, né? Tanto é que a gente não traz o anúncio particular. É o único portal que não faz isso, né? A gente não traz o anúncio particular. Por quê? Porque eu quero ter a informação mais qualificada possível dentro da plataforma, né? Então a gente faz integração com diferentes CRMs hoje em dia, né, do mercado, para trazer essa informação atualizada todo dia. Para quê? Para que aquele usuário final tenha a melhor experiência possível ao entrar no site e encontrar informações atualizadas. Sempre acontece isso? Não, muitas vezes. Sabe como é que é a dinâmica do dia a dia da imobiliária, não consegue atualizar a informação em tempo né, integral ali, tá? E acaba tendo uma experiência de encontrar um imóvel não disponível, alguma coisa. Mas o nosso trabalho é para que aquela informação esteja o mais possível atualizada, né, para todos os nossos usuários, clientes finais. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão em relação ao site, eu sempre me coloco muito na posição do usuário final, né? O que esse cara precisa, e eu tenho que tomar aquela decisão baseada para atender essa pessoa, né? Essa é a maior dor no site hoje, né? Tu não tem uma... Depende de um terceiro, são as imobiliárias, Sim. atualizar as suas informações. Por exemplo, eu entro ali no site agora e, vem algo que me interessou. Sim. E às vezes aquilo dali pode realmente não estar... Isso é um problema que nós, enquanto imobiliária, temos muito Também? sério, que tem muitas imobiliárias, por exemplo, que mantêm anúncios ativos que são inverdades e que acabam atrapalhando o mercado. Vou dar um exemplo clássico aqui. A gente tem um condomínio em Blumenau, não vou citar, que tinha uma quantidade de lotes num valor bem abaixo de mercado. Realmente, por muito tempo, ele peleou para vender. E aí tinham lá anúncios de 250, 260, 230 mil que já não são mais verdade. Esses lotes não existem mais. Isso. Aí tu chega com a tabela atualizada do que tu tem disponível, o cliente diz, não, mas tem lote por 230. Não tem, vai atrás da imobiliária porque não tem, o cara não vai achar. E aí isso é um problema. E eu entendo, a culpa não é de vocês. Ô, João, se não bastasse os desafios de trabalhar um projeto com tecnologia que foi pioneiro, né? Também tem as questões do mercado imobiliário que a gente tem que sempre trabalhar né, por exemplo, vários anúncios repetidos de um mesmo imóvel. Né? Para imobiliário isso é um problema. Se a informação não tiver atualizada para o usuário final também é um problema. Mas muitos conseguem, dessa forma, cara, a foto desse aqui está melhor. Calma aí, aqui tem uma informação que eu não vi lá. Isso. Então, a essência da pesquisa, né, é poder comparar produto. Se tu entra no Mercado Livre, tu vai ver um monte de produto repetido, assim como tu encontra um monte de anúncios repetidos dentro de um site de classificados, né? Mas ok, as empresas os usuários vão comparando a informação para tentar chegar naquela e fazer negócio com a imobiliária ou com o corretor, que ele se sente mais à vontade e que passa mais credibilidade. Por isso que é um trabalho assim, ó, começou lá em 2000, e até hoje a gente conversa na ativação de uma imobiliária, né? Conversa, cara, o que tu pode fazer para criar anúncios bons? Eu tenho trabalhado bastante questão dos corretores autônomos, né?
Fala, cara, trabalha a tua imagem, coloca uma foto profissional no teu perfil, né? Trabalhe além do posicionamento dos teus produtos no mercado, trabalhe o posicionamento teu dentro do mercado. Passa essa credibilidade, né? Então, é no detalhe que o cara vai ter um bom desempenho dentro de uma ferramenta dessa, né? Uhum. Enfim, Interessante essa tua fala, porque em tempos de internet, né, a gente teve uma entrevista há pouco tempo aqui sobre branding, né? uhum, E aí também tem o conceito do personal branding, né? Que é a marca pessoal, né? uhum, E também no entendimento de que o branding vai muito além da marca, da logo ou necessariamente do posicionamento. com certeza. É algo mais complexo que Uhum. conversa com toda a totalidade do negócio ou da pessoa, né? Sim. E muitas vezes o mercado não tem esse discernimento ou não tem esse cuidado, né? Eu vou fazer um meia-culpa aqui, né? A gente tem lá a Connect Uhum. anuncia no Imóveis EC. E, cara, tem imóveis, por exemplo, que a gente não. A gente poderia daqui a pouco fazer uma edição de foto melhor, eu poderia contratar um fotógrafo, Uhum. alguma coisa. E às vezes, por puro. Não vou dizer desleixo, mas pelo dia a dia, correria, tu acaba passando um anúncio ali mais Importâncias, simples. às vezes. João, é que ficou muito complexo para imobiliário, para o corretor atuar no mercado. E isso toma muito hoje, tempo. hoje, por exemplo, tem imóveis, tu vê os nossos vídeos, no Sim. vídeo a gente procura dar Sim, qualidade. claro. É engraçado que tem os dois lados aqui, né? A galera tá assistindo aqui. Tem o cara que publica e tem o cara que precisa publicar. O cara que Essas são as anuncia, dores o cara aí, né? E quem está assistindo, procura imóvel. Quem tá assistindo procura. A gente focou muito no vídeo, mas e foto pouca. Foto a gente faz as nossas com qualidade, mas, cara, não é um fotógrafo profissional, né, Sim. cara? Uhum. E hoje tem fotógrafos 100% focados Sim. no mercado imobiliário. Sim. Tem fotógrafo que vive de bater foto de casa, de imóvel, Exatamente. né? Exatamente. E às vezes é uma falta de cuidado que a imobiliária tem que pode atrapalhar na hora do anúncio, né? O cara vai Sim. clicar no anúncio que tiver mais atrativo, com certeza. Isso vai impactar diretamente na performance do anúncio, né? O corretor muitas vezes me pergunta: ah, mas eu não estou tendo um bom desempenho, alguma coisa assim, né? Cara, vamos começar a olhar os teus anúncios, né? Por mais que a gente orienta, por mais que a gente traz boas diretrizes, né? Boas práticas para ele ter um bom resultado, né? Sim, muitas vezes o anúncio dele fala: cara, olha a tua foto e olha a foto do concorrente. Em quem tu acha que o usuário final vai, né? O cliente do Imóveis EC que pesquisa imóvel vai clicar? Com certeza, ele prioriza muitas vezes aquele imóvel que tem uma informação mais detalhada, que tem uma foto mais bonita, né? Que tem mais fotos do imóvel. Alguns colocam poucas fotos, outros entenderam que isso não tem, né, limitação e pode colocar mais imóveis. Agora, essa questão dos vídeos também, né? Isso em algum momento aqui quero falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, mas vídeos, né? Uma nova versão do Imóveis EC é muito forte essa questão do vídeo e da utilização, porque hoje as pessoas querem, né, agendar, às vezes é numa chamada ou é numa visita virtual. Então hoje tu tens condições de demonstrar o imóvel, né, gravando um vídeo, fazendo uma apresentação bacana, bonita, né, e óbvio que isso o cliente tem uma percepção muito maior do que às vezes Uma vê coisa uma foto. que, agora eu vou dar dica para concorrência, né? Uma coisa que às vezes é legal e que o cliente se sente prestigiado é se tu tens a disponibilidade de acesso ao imóvel, é você gravar um vídeo personalizado. Né? Então, por exemplo, o cara tá se enrolando para ir visitar, mas o imóvel é acessível, tu tem a possibilidade de visitar o imóvel sozinho, cara, vai no imóvel, ó, ô Alessandro, beleza, cara, ó, tô aqui, vou fazer um vídeo bem detalhado só para você, e aí tu pega e manda esse vídeo pro cara. Às vezes tu pode ter o vídeo e só fazer uma edição também, né? Cada vez mais vai ter IA ajudando a gerar esse tipo de material. Então, não, tu viu a última atualização do Google ali, cara? Não. Ontem saiu. Não. O Google atualizou as inteligências artificiais de Hollywood que se geração cuide. de vídeo. Não, acabou. Acabou. Sim. Mercado de entretenimento aqui, ó. E tu tem um cara desse trabalhando o tempo todo. Não, assim, honestamente, a gente já falou de inteligência artificial algumas vezes aqui, já entrevistamos muita gente de inteligência artificial. Sim. Muita gente mesmo. Teve um evento que a gente foi mesmo, que dos 11 entrevistados, 9 era de inteligência artificial. E quem não tiver antenado a isso, tu já usa lá com certeza. Sim. Nessa nova a própria versão, ferramenta já oferece, né? Ou vai oferecer? A gente tomou uma decisão. O desenvolvimento da nova versão, ela é numa nova tecnologia, no code, low code, né? É totalmente diferente do que da versão que existe hoje lá, da tecnologia que está rodando. A de hoje, obviamente, não é a primeira, né? Não é a primeira, né? Mas a gente vem com uma pegada utilizando uma tecnologia que ela é totalmente amigável ao uso de inteligência artificial, né? Então, quando eu falo para o corretor que
vamos lá, o cadastro imóvel não vai mais ser digitado, né? Vai ser por voz. Os caras Uhum. falam assim, meu, isso é muita tecnologia, Alessandro. Uhum. Quando que vai ser lançada, né? Então, assim, hoje a gente optou por uma alteração na tecnologia do desenvolvimento do Imóveis EC para utilizar tanto para quem busca como para quem anuncia de mais inteligência artificial. Uhum. A gente fala, né? Quem vai inventar a nova forma de pesquisar imóvel, né? Historicamente nunca são os players que estão no mercado, sempre vem um player novo, né? Uhum. Mas eu acho que a pesquisa de imóvel, ela vai passar por muita mudança, né? Hoje tu vai pesquisar imóvel, hoje a gente usa basicamente celular e computador, mas ela vai passar a ser ofertada, né? Acessível através de diferentes devices, diferentes equipamentos, né? Cara, é por voz a pesquisa, as pessoas vão querer pesquisar. Hoje tu entra lá no Imóveis EC, comprar apartamento Blumenau, as pessoas vão querer comprar. Eu quero comprar um apartamento aconchegante no bairro Jardim Blumenau, com O jardim. aconchegante, a IA tem que entender, né? Exatamente, e a gente tem que ler, mapear, por isso que assim, não só o uso da tecnologia, mas o uso do banco de dados também é Uhum. totalmente diferente hoje em dia do que, né, do que a gente desenvolveu até então. Então, está trabalhando para acompanhar essa inovação e eu acho que em alguns casos aí, alguma conversa anterior aí vocês falaram das épocas da tecnologia, do DOS, do Windows, do Web e tudo mais. Isso sempre foi muito complicado no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado muito da construção civil, né? É muito defasado em termos de uso de tecnologia. Felizmente, esse cenário tá Mudando. mudando. Tá mudando, né? E eu vejo, assim, os CRMs, o João sabe disso, né? Precisa usar uma ferramenta lá dentro da imobiliária para desenvolver um negócio, para gerenciar, para ter acesso à informação, né? É, eu não sei quanto que esses players que estão hoje no mercado estão preparados para o uso de inteligência artificial nas suas tecnologias. Então, a gente está quase tendo uma transição daquelas que teve do Windows para web. Pô, os sistemas eram todo Windows, depois eles tiveram que ser construídos web, né? Hoje a gente está tendo uma situação assim, sistema com e sem IA, né? Uhum. E eu acho que vai estar muito bem quem fizer um bom uso da IA. Tem E que ter quem bastante souber- dado, né? é, Tem que estar com o sistema muito Exatamente. bem alinhado. Por isso que o banco de dados nosso hoje em dia, ele tem um tratamento diferenciado, né? Diferente do que a gente vinha tratando anteriormente, né? Uhum. Aquele XML lá que vocês mandam para a gente para atualizar os Sim. anúncios, né? Aquilo vem muita informação, né? Hoje não se usa tudo para exibir dentro do Imóveis EC. O que a gente vai passar a fazer é ir ao máximo de informação que vocês mandam para a gente lá e, baseado no interesse das pessoas, utilizar essas informações para apresentar o resultado mais de acordo, Preciso. exatamente, de acordo com aquilo que ele Hoje, por exemplo, pede. eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada. A cliente queria apartamento, 3 suítes, Uhum. próximo à região central, com a cozinha tinha que ser necessariamente, os móveis em geral tinha que ser necessariamente em tons claros. Olha só. Hoje tu não consegue Uhum. filtrar tons claros, É. né? Hoje tu não consegue filtrar tons claros e outra, a gente vai ter que começar a ler as imagens que tem dentro. Não é só a informação, imagem. Aí vem o corretor, aí o corretor faz um apanhado, observa as fotos, imagens, Sim. conhece os Detalhes, imóveis. quanto mais detalhe, melhor. Esse é o trabalho do corretor, né? Uhum. Pois E foi é. engraçado que assim, nós tínhamos olha o quão os tons claros são importantes, porque às vezes tu acha que é uma coisa irrelevante, né? Nós tínhamos um apartamento mais barato na localização que ela queria, num prédio muito legal, nas características necessárias, só que a cozinha era escura. Ela disse, não, ali eu não quero a cozinha escura. Eu falei, mas tem tudo, eu mando laminar a cozinha. Não, mas ali a cozinha é escura. Então eu não quero ter que gastar com a cozinha, eu quero. Aí ela olhou, ela foi no outro imóvel que a localização talvez não era melhor, mas a cozinha era clara. Aquilo era a prioridade. É que a prioridade dela é um ambiente claro, porque ela se sente melhor no ambiente claro. O fato é que a pesquisa Aí vai discutir com a pessoa? Não vai, né? O fato é que a pesquisa vai mudar, vai evoluir. E hoje, né, meu irmão fala, nem o meu filho, nem o meu pai pesquisam mais preenchendo dados ali de texto, qualquer coisa. É tudo por voz, né? Então, isso vai passar por Cara, por uma logo tu vai ter alteração. um assistente de WhatsApp que vai certeza. jogar os links, alguma coisa. Se o cara vai Sim. mandar um áudio, ou eu quero tal coisa. Vai ter diferentes formas de se pesquisar imóvel, e diferentes aplicativos, e a gente tem que estar. Só que o que eu vejo, qual é a grande vantagem, né? Nós temos que ter o maior banco de dados de imóveis disponíveis à venda e locação para as pessoas que fazem pesquisa com a gente.
E é isso que esse é o tesouro do negócio. Uhum. É o volume dos dados que a gente tem e as diferentes formas que a gente vai fazer com que isso chegue até o usuário final, né? Uhum. Os canais diferentes que a gente vai... Hoje é o site. Hoje tem o Instagram, né? Do Imóveis EC, pô, muito bem acessado, tudo certo. Mas isso vai mudar. E essa informação vai ter que estar cada vez mais disponível para essas pessoas. Claro que esse processo de inovação, ele não se faz do dia para a noite. Claro. Ele vai se construindo, ele vai se testando bastante, né? Uhum. Tenho ido buscar aí algumas qualificações também, né? Recentemente eu fiz um curso lá de Product Marketing Manager, né? Que é onde tem o conceito do Discovery Team que a gente cria, porque assim, qual é a coisa mais difícil na vida do empreendedor? Tomar decisão, na minha opinião, né? O cara tá o tempo todo tomando decisão, né? E tu tem que formar produto, né? E tu tem que tomar a decisão de como tu vai desenvolver uma nova versão e quais são os componentes que vão fazer parte. E a gente comete erro nesse desenvolvimento. A gente tem a nossa visão estratégica de mercado, vai desenvolver o produto com base nisso e esquece de validar com o cliente, né? Uhum. E custa muito caro isso, né? Recentemente eu tive experiência de entrar no desenvolvimento de uma nova versão do Imóveis EC com uma tecnologia padrão, digamos, né? Custou muito dinheiro e não levou a nada, né? Não traz o benefício e a inovação para o produto, né? Então, quando a gente vai desenvolver um produto desse, uma nova versão, isso tudo tem que estar muito alinhado com o cliente. Eu sento e converso com os corretores de imóveis. Para mim, vale muito tomar um café com um corretor de imóveis, escutar os problemas que ele tem no dia a dia, porque eu começo a dar caminhos para ele e ele fala, isso faria muito sentido para mim. Uhum. E se faz para um, faz para outro, faz para outro. E tu Acho que começa esse é a o validar. papel do empreendedor, né? Resolver BO, isso, resolver dor do mercado, né? Isso mesmo. Quanto mais a gente escuta o cliente, mais a gente... Exatamente. E assim tu vai não só tendo o caminho do desenvolvimento do produto, Uhum. mas começando a entender que sim, tu consegues agregar outras propostas de valor, ou seja, tu consegue trazer outros serviços, né, ou microserviços para dentro da tua plataforma e começar a atender o mercado de uma forma um pouco mais abrangente, né? Uhum. Claro, de novo, muito cuidado no que tu vai inventar, no que tu vai trazer para o teu negócio, né? Mas, enfim, conversando com o mercado, tendo a visão estratégica, discutindo isso com o time de desenvolvimento, né? Desenhando o produto, colocando ele para ser validado com o cliente, e aí depois coloca no mercado. Isso aí é um caminho legal e que no final das contas pode demorar um pouco mais, né? Mas está fazendo de um processo, de uma maneira muito conectada com o teu cliente, né? E é isso que a gente tem que fazer. Eu vejo muito assim, hoje, né? Hoje a gente vai para o mercado audiência, né? Conecta, anuncia com a gente, é audiência. Vocês possuem lá o CRM, eu faço a integração, tudo isso, tudo roda de uma forma automática, né? Mas o que mais eu posso oferecer além de audiência? Se eu hoje oferecer uma página dentro do Imóveis SC para Connect, talvez isso faça mais, talvez não para Connect, né? Mas talvez para muito corretor faça mais sentido ele ter a página dele dentro de um local que já possui audiência, do que uma página isolada que ele, para fazer ela ter relevância no mercado, Sim. vai custar muito, né? Então, assim... Aí tu pode o oferecer ecossistema que vocês criaram. sistema, tu pode oferecer um assistente de atendimento, tu pode oferecer... Exatamente. Tu começa a oferecer... Porque o maior BO do corretor é o lead time, cara. A gente tem um lead time gigante, nosso cliente leva mais de um ano para comprar, em média, e aí tu não acompanha esse cliente um ano. Tu assim, desiste dele. E imagina tu validando um processo desse isolado no mercado. De implantar um autoatendimento, né, um atendimento inicial, uma IA, um agente de IA para fazer o atendimento daquele cliente. Agora imagina eu fazendo isso num processo com muitos clientes. Isso, nós tentamos implementar uma assistente para atendimento de um produto era um produto modular que a gente ia comercializar. E não virou, cara. Não virou. Assim, a empresa que nos atendeu era muito competente e tal, mas não vingou. E até descontinuamos o projeto porque não dava um volume muito grande para um resultado pequeno, humanamente impossível. Precisaria de inteligência artificial para atender. E também porque demandava alguns investimentos que na hora não faziam sentido, né? Não que não exista solução, existe solução, né? Para quem investir, né? Mas a gente como vocês criaram um ecossistema do empreendedorismo, né? A gente, no final das contas, é um ecossistema de mercado imobiliário, né? Justo. Aquilo ali tem se tudo. Posicionando nesse sentido. Exatamente. Tu até ia fazer um rebranding uma época, não ia? A gente tá em desenvolvimento, né? Podemos falar o nome, não? O que é do
De quem está fazendo? Não, do novo... Não. O nome a gente vai manter, eu acredito, e confio muito na questão local do Imóveis SC. Eu até tenho uma outra marca para tocar ela a um nível que não... que o nome não vai limitar Não limite. Santa Catarina, né? Porque o Imóveis SC, automaticamente, ele está limitado a Santa Catarina. Uhum. Mas eu não acho isso ruim. Isso é uma... Eu vejo como uma grande força. A gente também. É local. SC é uma bolha, né, cara? Isso. Quanto de E olha o oportunidade tamanho de desse mercado. pessoas que querem vir para cá. Exatamente. Se o cara for procurar, é procurar imóveis em Santa Catarina. Sim. Imóveis SC. E aí a gente tem um brinca do posicionamento. Vidraçaria Blumenau, né? O cara criou um nome Vidraçaria Blumenau. Pô, o nome ele registrou, cara, todo mundo procura Vidraçaria em Exatamente. Blumenau. Aparece ele, então. Mas esse é o nosso E ele tem, posicionamento. tipo, ele deu entrevista aqui, ele tem acho que 6, 7 anos de mercado, e ele disse, cara, o meu nome que me fez, cara. Sim, a gente foi muito feliz na escolha do nome, e isso o Google olha para a gente, bom, esse site com esse nome de Santa Catarina, com esta quantidade de imóveis há 25 anos, entrega Isso. resultado bom para quem entra, né? O tempo de permanência de um usuário nosso, o tempo médio, né? É 10 minutos, isso para a internet é uma Caramba, eternidade. tá louco? É uma eternidade, pode conversar com muita Em gente. tempo de Reels, 10 minutos é Não, gigantesco, tá ligado? É impressionante. Então, assim, o local, para nós ele não é um problema. Para nós ele é uma força e uma vantagem competitiva em relação a outros players que são nacionais e que não olham para cá Estão focados, né? com a mesma estratégia que a gente tem. Estão focados. Os caras estão preocupados em grandes centros. Estão preocupados em Blumenau, né? Ok, eles estão atuando também em Blumenau. Mas ok, tem 30% do que a gente tem em termos de imóvel disponível. Hoje vocês têm oportunidades, quantas cidades aí, Alessandro, mais ou menos? Assim, um tempo atrás eu olhei, tinha imóvel anunciado em mais de 110 cidades de Santa Catarina. Bastante. Então é Uns bastante... 40, 45% do estado. É muita coisa. Levando em consideração que tem um monte de cidade pequena que também não tem um mercado imobiliário assim Não. de volume, Não, né? exatamente. Mas isso que é o interessante do regional, né? Tu consegue olhar para cada cidade e entender a particularidade daquele mercado, né? E colocar uma operação para rodar. E isso é algo assim, ó, que nós temos um aprendizado aí né? Uma experiência de 25 anos de mercado, uma tecnologia nova, né? E uma das coisas assim que eu fiz muito no mercado é fazer relacionamento. Hoje eu tenho relacionamento a nível nacional, internacional, em termos de mercado imobiliário, né? E assim, muitos amigos pedindo: Alessandro, vê uma versão do Imóveis SC para mim aí, que eu vou tocar aqui na minha cidade, que só tem o tal e tal, o outro não tem, né? Ou seja, ou tu usa aquilo, mas a gente não tem nada da nossa região que possa atender as imobiliárias. Então, assim, ó, o que a gente está Esse criando... movimento da regionalização é algo relevante, algo bem relevante. Exatamente. Então, assim, é algo que a gente espera atender, né? E trabalhar em diferentes mercados. Eu já fiz isso, eu já fiz implantação de Tu pensa portais. em ter franquias, digamos? Eu não estruturei ainda muito bem o modelo de expansão disso, né? Já passei por isso, fiquei de 2006 a 2012 à frente de um projeto do cenário nacional. Os caras me ligaram lá em 2005, né? Foi quando, bom, tava difícil, tá, beleza, 2005 acho que começou a clarear um pouco. Eu ia te perguntar se na cronologia, porque a gente foi divagando e é muito bom isso, é por aí que esse é o caminho. Se na cronologia teve um ponto de virada, tipo assim, porra, agora acertei a mão, vou ficar rico. Isso Isso. Assim, não, teve uma virada de chave. A gente chegou em 2005, a gente já estava desenvolvendo uma nova versão do Imóveis SC, 5 anos depois daquilo ter sido desenvolvido, né? Muita coisa tinha mudado. A DSL já era uma coisa normal. Os CRMs, a gente já estava começando a fazer integração com diferentes sistemas para atualizar a informação. Aí eu comecei a ter outro nível de volume de oferta disponível, né? Tanto ia atender uma imobiliária de uma cidade maior aí, né? Não que a gente não tenha aqui, né? Lógico, né? Mas tu ia atender uma imobiliária com uma quantidade maior de anúncios, né? Tu conseguia atender o cara, né? Olha, vou fazer a integração com o teu CRM. Aí de um dia para o outro entrava uma quantidade de 2.000 imóveis, né? 3.000 imóveis, e assim tu vai crescendo a tua base de dados, né? Então, 2005 a coisa começou a funcionar melhor e entraram em contato com a gente perguntando se a gente não gostaria de replicar o que a gente fazia em Santa Catarina em outras regiões, não necessariamente estados, né, mas cidades muitas vezes, né?
óbvio, né, a pedido daquela entidade, instituição, com outro nome, né, que iria levar. Modelar o negócio para outro É, nome. Eu já tinha uma tecnologia, Sim. já tinha passado por uma experiência e era replicar isso ali, né? E a gente começou em 2006 esse processo, né? E a gente foi implantando vários portais em outras regiões, tanto no Rio Grande do Sul como no Nordeste e assim por diante. Mas a gente nunca está preparado que chega, né? Eu não me esqueço, pô, tem tecnologia, tem tudo. Cheguei em Natal, fui apresentar para um conjunto de imobiliário lá, bem no começo desse processo, né? Apresentei, tudo certo. Alguém tem uma pergunta? A primeira pergunta, né? Como é que tu vai mostrar a gente no mercado europeu? Eu falei, meu, já me quebra aqui no começo, eu não tinha a resposta, né? Tu tem que trabalhar com outro tipo de linguagem. Então, assim, a tecnologia que eu tinha para aquele momento para trabalhar num cenário nacional também já não era suficiente, né? Pô, Que então loucura. vamos entender o mercado internacional. É verdade, o europeu está comprando o Nordeste, né? Naquela época tinha uma onda muito grande, né? Pois é, mas o brasileiro está comprando na Flórida também, né? E principalmente nesse 2008, se eu não me engano. Não, 2008 foi quando teve o crash lá, né? Mas Eu ele era chegou. caríssimo, eu me lembro que era caríssimo. Tô falando assim, eu me lembrei que uma vez eu contratei o serviço de tradução Hum, era por lauda. Eu é, paguei, tipo, acho que 3 ou 4 páginas. Eu paguei, tipo, uns R$ 800, assim, é, na época. O salário uhum, mínimo devia ser uns 300 pila. Foi sim, muito caro, assim. foi muito caro. Não, Muito caro. também fiz tradução de muito documento para mandar É, para mercado internacional, para mostrar o nosso trabalho, para apresentar o nosso trabalho, né? e hoje é 2 botões, Ah, né, cara? e aí eu sei que a gente Upload começou. do arquivo, tradução. É, e aí eu sei que a gente começou nesse processo de... Isso para mim foi muito interessante, né? Eu estava trabalhando para um outro... não era meu o que eu estava fazendo, mas eu estava atendendo um grupo de empresas, né? Para implantar isso em outros estados. E isso fez com que eu conhecesse aí, em loco, assim, os diferentes CRMs. Sentei com a grande maioria dos donos do sistema. E isso logo foi além do Brasil e começou a me levar para conhecer mercados imobiliários fora do Brasil. Começou primeiro ali com a Europa. Depois a gente fez muita relação com os Estados Unidos, né? Com alguns portais. Primeiro a gente teve aquela questão da internet. E depois a gente veio com essa questão da globalização muito forte, né? Isso começou a andar junto, né? A gente pegava todos os imóveis do Imóveis EC, exportava para um site de um projeto que existia nos Estados Unidos, ganhamos prêmios lá por ser o maior parceiro que mais agregou conteúdo de fora dos Estados Unidos para aquele para Realtor.com, né? Como é É, que é o nome do portal? Realtor.com, tem o Ele ainda existe, não? Realtor.org, sim, sim. Naquela época eles tinham lançado o Go Global, né? Então era o Realtor.com barra Global, digamos, né? Mas hoje é um dos principais portais, junto com o Zillow lá nos Estados Unidos, né? E isso foi, para mim, foi uma experiência, né? A gente estava falando em usar esta experiência para replicar e trabalhar em outros mercados, né? Eu conheci o mercado imobiliário brasileiro, conheci o mercado imobiliário europeu, fiz muita gente, me relacionei com muita gente lá. Eu sempre falava assim, pô, trabalho com esse mercado, se eu quero ser padre, eu vou falar com o Papa, né? Uhum. Eu falava, eu trabalho com mercado imobiliário, tecnologia e marketing para corretores de imóveis. Quem é o maior no mundo, né? Eu Uhum. cheguei lá, conversei com os caras, ganhei prêmios de parceria com eles, né? Uhum. E fui ver de que forma que o mercado lá estava organizado, né? Como ele funcionava, o que eu podia trazer de experiência para cá, para implantar. E isso foi um processo, assim, 2006 a 2012, que me trouxe bastante conhecimento, né? Mas também chegou naquele momento do empreendedor, né? Que a gente cansa, e em 2012 eu falei, eu preciso casar, preciso ter filho, né? E aí eu falei, ó, vou focar no Imóveis SC. Aquilo que eu fiz estava encaminhado, né? Uhum. Eu cheguei a criar Vocês também falaram com o Diego da agência de turismo Uhum. sobre missões tipo. Sky. Exatamente, Da antiga Sky, Skytura. isso. Sobre organizar grupos de empresários, trazer e fazer como se fosse uma missão empresarial, né? Uhum. Fiz duas coisas. Eu criei um circuito de marketing e tecnologia para o mercado imobiliário, fiz nas principais capitais do país, mas fizemos 2 edições internacionais. Nós Que chegamos a top, levar, cara. chegamos a levar 60 corretores para Orlando, para que eles pudessem conhecer como funcionava o mercado americano,
claro, né, próximo das datas lá, já casou com as datas do maior evento a nível mundial em termos do mercado imobiliário, né? E foi muito bacana, cara, porque eu fiz um roadshow no Brasil inteiro. Cada evento tinha alguém que ganhava e se qualificava para ir para um sorteio final para ganhar essa visita, né, dessa missão, tudo pago. Na época tinha uma franquia americana que estava querendo se instalar aqui no Brasil, esses caras foram nossos patrocinadores, e eu consegui levar um corretor lá do Rio Grande do Sul, cara. Esse cara era eternamente, né, eternamente agradecido, mas ele me agradecia demais pela Não oportunidade. conseguia imaginar chegar, às vezes, numa... Cara, ele foi num evento em Porto Alegre Que legal. sobre marketing e tecnologia, né? Ele viu o que a gente passou. Depois, isso levou ele para Orlando, ele entendeu como funcionava financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos, né? As tipologias dos imóveis, método construtivo. Ele olhou como funciona um evento de 30 mil corretores, né? Que é uma potência a entidade lá, eles têm mais de 1 milhão de membros, né? E ele viu isso aí, cara, e assim, não só ele, né, mas quem a gente conseguiu levar foi muito interessante, porque, pô, né, Mas superou a aposto que ele não expectativa. ficou esperando, né? Não. Ele se conectou, ele foi atrás, ele Exato. quis se Ele foi num informar. evento nosso, cara, um corretor, né, ele se dispôs a ir num evento de tecnologia, né, de marketing para o mercado imobiliário, lá em Porto Alegre. Vamos lá, a idade dele, né, talvez ele não fosse o conteúdo mais amigável para ele, mas ele saiu da zona de conforto, foi buscar, e olha onde isso levou ele, né? Uhum. Se conectou com a gente, né? E foi parar lá na... E a gente legal. fez uma outra edição em Lisboa também, né? E lá foi... Portugal passou por um momento lá que o mercado imobiliário estava bastante delicado, né? Apesar de eles serem bem estruturados, né? Em termos de mercado É que é um imobiliário. mercado menos aquecido, assim, porque já é mais Mas depois, solidificado, né? depois o mercado imobiliário lá passou a não interessar somente Lisboa e Porto, né? Todas as regiões de Portugal começaram a ser vistas né, e desejadas, digamos, como Abrangente. moradia. Exatamente. E isso mudou bastante o mercado lá. Como é que a galera chama agora? É Guiana Brasileira? Guiana Brasileira. Isso. E aí eu sei que a gente... Desculpa aos portugueses aí, Não. perdão. Pô, são parceiros excelentes do negócio. É. Aí a gente pegou e fez um evento lá para corretor de Portugal mesmo. E foi, digamos, apresentar o Brasil para eles, né? Isso foi também uma conexão. Depois teve vários movimentos que acabaram criando entidades, né, de países de mercado imobiliário de língua portuguesa, sabe? Isso conecta demais. E esse vocês tipo de coisa. participaram desse tudo. A gente participou disso tudo. E esse negócio de sair lá, se conectar, né? A gente fez uma parceria com um cara de Braga, né? E na época, assim, eu fui lá no Salão Imobiliário de Lisboa, visitei ele, né? Ele olhou assim, Alessandro, muita gente quis fazer parceria comigo do Brasil. Só que só um veio aqui. Tu vê, olha só. E foi bacana. Eu acho Porque que isso faz toda a diferença, cara. a gente trocou bastante tecnologia, bastante inovação, né? Isso tudo vai acumulando uma certa Uhum. experiência aí de muitos anos atuando como no mercado imobiliário com tecnologia e marketing para... Né? Acho que aqui na nossa Corretores, conversa já saiu um baita de uma virada É. de chave, porque tem muita gente que espera, né? É. Não O levanta. movimento muda tudo, né? É. E quando tu lida com uma empresa de tecnologia, e no caso ali que nem tu falou, tu vive de entregar audiência, né? Uhum. O teu negócio é vender Exatamente, audiência. Tu Exatamente. tem que estar se movimentando, tem que estar Sim. aparecendo, tem que estar se conectando, tem que Exatamente. estar fazendo evento, né? Exatamente. No fundo, a gente também é um pouquinho disso, né? É. Empreender é um pouco disso também, né? Exatamente. Apesar de que o nosso fim, né, o nosso maior propósito não é necessariamente entregar audiência para o empreendedor, mas é qualificar ele para a atividade empresarial dele, Sim, né? sim. É dar insights para que ele melhore a atividade empresarial dele. Qualificar, exatamente. Mas é a audiência que nos sustenta, né? Exatamente. Agora, a Alessandro, deixa eu lógica- te fazer uma pergunta. Com Fala essa tua ferramenta aí, tu tem alguma informação, eu imagino que sim, privilegiada de lugares que são mais buscados de imóveis? Então, isso foi motivo até de um investimento nosso num projeto, né? Recente aí, onde a gente começou com o uso de inteligência artificial entender o nosso banco de dados. Uhum. Tu imagina que tu tens 1 milhão de usuários, tem 100 mil imóveis, e isso começa a interagir, o nível de informação que a gente acaba gerando, né? Uhum. E a gente desenvolveu um projeto que conseguia, de uma forma muito visual, um design muito bacana, olhar a cidade e mostrar a temperatura
de acordo com tipologias diferentes, né? Já pensasse, É. cara. Que loucura. Isso foi muito legal. Eu tô pensando na inteligência artificial olhando isso aí. Não, ela dizendo, ó, essa região aqui está sendo mais buscada e não tem. Mas já funciona assim. E nós criamos até faixas de preço, né? Faixas de preço. Para que, por exemplo, a pessoa quer vender o seu imóvel ou o corretor é constantemente desafiado a fazer uma avaliação, né? Entender quanto custa. E hoje, quanto vale. hoje é um trabalho que ele tem que ir lá no Imóveis EC, acessar, comparar e assim por diante, né? A gente veio com uma solução onde mostrava a região. Eu falava o seguinte, eu quero entender o mercado imobiliário a partir desse ponto, acessível a 10 minutos de carro ou a 5 minutos de caminhada. A gente marca o mapa e traz como esse mercado está organizado. Tu sabes, os apartamentos, se tem mais 3 dormitórios, com uma suíte, ou 3 dormitórios, 3 suítes, né? E tu começa a entender como os mercados são diferentes. Claro, o corretor sabe disso, eu sei, né? As pessoas sabem disso, que o mercado do Jardim Blumenau pode ser um pouco diferente da Garcia, porque tem um Ribeirão ali no meio, mas isso tem um impacto muito grande, cara, e tu vê só a Garcia sendo dominada por uma tipologia, enquanto o Jardim Blumenau tem outra tipologia. A metragem daqui é diferente da metragem aqui. O valor do metro quadrado? Estou falando assim, comparando o Garcia e o Jardim Blumenau, mas tem inúmeros outros mercados que são próximos, né? Vamos dar um exemplo, Pomerode. A gente estava gravando aqui sobre o Pomerode, Isso, algumas vezes a gente falou o quanto falta lugar para o colaborador, né? Para a galera, mão de obra. Para mão de obra morar, né? Então imagina quantas pessoas de fora estão buscando ali um espaço que virou um Airbnb para poder locar, porque é turístico, e não tem um lugar para o cara, né, viver para começar a trabalhar ali. E às vezes essas demandas, às vezes elas estão ali reprimidas. E isso é um negócio muito bacana, porque a gente conseguiu a gente conseguiu nessa ferramenta trazer o que está sendo demandado. Uma coisa é tu mostrar como o mercado está organizado. Certo. Outra coisa é tu mostrar como é que está a demanda daquele mercado. Né? E hoje a gente vê muito erro de projeto de o cara lançar um produto que não está alinhado com a demanda do mercado. É isso. Vai lá, não vende, está encalhado. Quanto vale isso? Exatamente. Sem informação. Exatamente. Então, assim, a gente fez um investimento de criar essa plataforma, né? Esse projeto acabou não indo para frente, porque, enfim, as pessoas que estavam à frente, né, e que nós estávamos colaborando ali, acabaram decidindo não seguir com o desenvolvimento, porém o conhecimento ficou. E eu te digo o seguinte, em 1 ano, 2 anos ali que a gente fez esse processo e agora está para fazer novamente, né, já mudou muita coisa em termos de tecnologia, né, e já permite a gente fazer e entregar para as imobiliárias, né, nessa nova versão, dentro da área de vocês que vocês fazem uso, né? Permite, por exemplo, ir para o site e ajudar uma pessoa que está pesquisando saber se aquela oferta está encaixada em qual faixa de preço, né? Tu cria faixas de preço para o mercado, né? Tu tens os imóveis com os valores mais altos, tu tens uma média de valor e tu tens imóveis com valores mais em conta, certo? Que, obviamente, se tu for comparar as ofertas, existe uma explicação, é o ano de construção e assim por diante, né? Sim. Mas conseguir trazer esse tipo de informação que ele é útil tanto para o incorporador, mas para quem está tomando uma decisão de compra do imóvel, né? Para quem precisa precificar o imóvel, então isso tudo é muito importante. Para o corretor de imóveis, sem dúvida, é uma ferramenta muito valiosa, né? Isso a gente está encaixando no desenvolvimento dessa nova versão para trazer isso estruturado para as imobiliárias e corretores num primeiro momento, né? Então logo nova versão do Imóveis SC disponível. Aliás, amanhã tem reunião sobre esse tema para a gente começar a determinar a data de apresentação nesse mercado. Em paralelo, está sendo feito um trabalho de rebranding, de reposicionamento do Imóveis SC no mercado, né? Então, a gente sabe que produto nasce, cresce, tem a sua maturidade, depois entra num ciclo de queda, né? E a gente, como empreendedor inquieto, não quer entrar nessa queda, né? Mas sim, a tecnologia que está ali, ela já está há muito tempo no mercado. E a gente falou, vamos reinventar e vamos adotar. A gente foi tão pioneiro para lançar classificados imobiliários no Brasil, vamos lá, vamos ser pioneiro para trazer o uso de inteligência artificial para dentro dos portais, né? E a gente começou um processo de construção e que está realmente, não é simples determinar isso, né? Mas ele está em desenvolvimento. E aí a gente falou o seguinte, olha, além de um novo produto, nós temos que posicionar a nossa marca, né? E reafirmar para o mercado quem a gente é, né? Continuar falando para o mercado o que é o Imóveis SC, né?
É aquela história de deixar muito claro o nosso propósito, né? Empreender sem propósito, eu acho que não faz sentido, né? Empreender simplesmente por ter um negócio que seja bom para o dono da empresa, sem impactar a sociedade, né? Eu acho que isso realmente não faz sentido. E a gente quer falar isso para o usuário final de uma maneira muito adequada, e a gente quer falar isso para o corretor de imóveis e para as imobiliárias de uma forma muito adequada, que sim, nós somos o melhor parceiro da imobiliária para anunciar os seus imóveis. Sim, nós somos o melhor parceiro para os usuários pesquisarem imóveis com qualidade, né? Fico muito contente, até falando, né, dessa questão de posicionamento e impactar a vida das pessoas, né? Muita gente chega e fala assim: é tu que fez o Imóveis EC? Mesmo que os caras não acreditam. Não, olha, você não fez o Imóveis EC. Não, mas é engraçado, né? As pessoas, cara, fiquei de cara, pô, tu criou o Imóveis EC? Da mesma forma, meu filho passar e fala: pai, no restaurante, né? A mesa do lado eles estão usando o Imóveis EC, tá aberta. Então, assim, isso é uma das coisas que para mim tem mais valor, né? Eu não sei quantas, né? Mas muitas a gente já conseguiu a fazer sonhar com a casa nova, com o terreno novo. E o resultado sala das pra implantar. imobiliárias, os corretores também. Não, é assim, né? O Imóveis EC é um negócio forte pra caramba, porque se ele não morreu com tudo que eu já fiz de erro, tem muito potencial, né? Mas assim, eu fico olhando para o Imóveis EC pensando assim, cara, boa parte dos corretores e das imobiliárias, né, dependem, não exclusivamente, né, mas eu ajudo a essas pessoas faturarem, venderem. É a grande biblioteca do corretor. Exatamente. É onde a gente vai pesquisar. E fazer negócio, cara, e receber grana e continuar com a sua vida. Até para avaliar os imóveis, a gente vai olhar. Pô, o cara tem um apartamento alugado e tu olha no imóvel assim, mais ou menos, tal. Exato. É sempre assim. Exato. Alessandro, deixa eu agradecer os patrocinadores pra gente seguir pra finaleira. Só mais uns minutinhos aí. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosas, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. A fábrica fica aqui na BR-470 em Blumenau. O nosso estúdio do Empreendedorcast fica aqui na Arte Pro, então quiser visitar é só chegar aí, galera, com certeza você vai ser muito bem recebido. Boa, João. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Errei os números aí, galera, mas é bastante. Bastante. Já não passou, né, João? Não é só dinheiro, é ter com quem levantar esses números. Quando a gente começou a anunciar a Sicredi era mais de 8 milhões de associados, agora eles são mais de 9 milhões. Daqui a pouco é mais de 10 milhões daqui a pouco, né? Então, mandar um abraço aí para toda a equipe da Sicredi Vale Litoral. Obrigado por acreditar e confiar no nosso projeto. Galera. Não é só dinheiro, é ter quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Boa, além da Arte Pro e da Sicredi, Ponsone, espaços que conectam no mercado 34 anos. Tem lojas em Blumenau e Rio do Sul. Né? Cara, Ponsone é espetacular. Fiz uma visita para eles novamente para conversar com o Rodrigo e toda a equipe lá. Eles têm produtos sensacionais. Estou na fase de construção, então tem o nosso home lá. Já estou escolhendo, né? Com o Rodrigão, os móveis do home, né? Então, cara, a alta qualidade do produto deles, eles sempre estão antenados em atualizações do produto. Cadeiras, mesas para o seu escritório, home office, para sua empresa. Vai lá na Ponsone que com certeza você vai ser bem atendido e vai ficar admirado aí com tanta opção que tem lá, cara. Uma loja sensacional aí. Inclusive, eu tô visitando Blumenau, mas tem Rio do Sul aí pertinho de você também, tá bom? Legal. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu. São mais de 300 projetos entregues da Fernando Construções. Casa sob medida, cara. Do terreno até a chave na mão. Como é que é? É a melhor solução? O Fernando tem a solução. É isso aí, ó. Não quer se incomodar, quer fazer o melhor custo-benefício para adquirir o seu imóvel, né? Às vezes construir a sua casa pode dar uma dor de cabeça tremenda, mas com a Fernando Construções com certeza não, porque é uma construtora especializada que vai lhe deixar tranquilo durante todo o processo para que você possa focar naquilo que sabe fazer e ter alguém de confiança tocando a sua obra, tendo a sua casa no melhor custo-benefício. Entre em contato com o time da Fernando Construções, ele é membro do nosso clube de negócios, grande parceiro do Empreender. Muito obrigado, Fernando, e todo o time aí, beleza? Além do mais... Nossos apoiadores, galera, Jovem Pan, Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Conect, assessoria imobiliária, o nosso time está à disposição de vocês lá na Conect para bem atender e encontrar os melhores investimentos, com anúncios no Imóveis EC, inclusive. E Restaurante Dona Ana, o melhor ambiente para network empresarial no horário do almoço, aqui do ladinho da BR-470, beijão para Beto, todo o time lá. Isso aí, João. Feitos os nossos anúncios, obrigado a cada um dos patrocinadores e apoiadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está com o Alessandro Stipe, ele que é do Imóveis SC. Felipão, manda brava para nós aí.
Ô, Alessandro, o que tu acha do projeto aí do Empreenda, cara? O que tu acha do projeto que a gente tem feito? Explicamos um pouquinho aí. Podcast, movimento todo aí. De novo, como eu já comentei com vocês, assim, isso aqui vocês criaram ou estão movimentando esse ecossistema. Empreender, o empreendedor, ele precisa de referência, né? A gente falou aqui, é muito difícil tomar decisão o tempo todo, né? E se vocês trazem pessoas que compartilham aqui as suas experiências, né? Se vocês conectam essas pessoas em momentos, né? São os eventos ali que vocês comentaram, isso aí é muito importante, porque a pessoa mais solitária que existe numa empresa é o CEO. Ele está sozinho, tem um monte de gente ao redor dele, mas tem momento que o cara precisa, né? Não tem, porque Altamente responsável, né? Exatamente, todas as pessoas estão ligadas com ele, existe uma hierarquia e não é com um ou com outro que vai perguntar, claro, essa comunicação, essa flui, mas a vida do CEO, ela não é fácil, e esse cara tem que ser um empreendedor, né? E eu sempre, na minha vida, busquei ter conexões que pudessem me auxiliar para nos diferentes momentos da empresa, né? Em 25 anos dá para acertar e errar. Então, eu acho que vocês são muito felizes, porque eu participando aqui, eu já tenho alguns nomes para vir aqui, conhecer a tua empresa, o projeto Empreenda SC, né? Eu já tenho muitos nomes aqui para trazer e indicar para vocês, para conectar. E esses caras eu sei que vão chegar aqui, vão falar coisas que são super importantes, vão conhecer vocês se ainda não conhecem, né? Seja um cara mais corporativo, seja um cara mais desenvolvendo a carreira pessoal, né? Eu acho que assim, se tem uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi estabelecer relacionamento, né? Conectar. Legal. Claro que foi muito baseado na questão de mercado imobiliário, né? Mas, e outra, eu acho que assim, vocês fazem um trabalho bacana e ele é pulverizado, né? Vocês acabam conhecendo e entendendo muito de vários segmentos, né? É um Eu acho que MBA, cara. é um MBA, não, é muito bacana, porque, pô, olha, eu vi alguns podcasts de vocês ali, tem de churrasco a tecnologia, né? Então, tu passa a entender a realidade desses empreendedores. A necessidade, né? E sim, vamos lá, o mercado possui as suas instituições, né? Tu tens associação empresarial, tu tens sindicatos, tu tens essas coisas todas, né? Mas quando a iniciativa privada, né, vai lá, cria um movimento desse, sem compromisso, né? E agrega essas pessoas e traz para perto e consegue criar um ecossistema como vocês estão criando, né? Pô, em mim dá vontade de se conectar, né? Legal, cara. E eu acho que isso acaba acontecendo para qualquer empreendedor aí. Animal, obrigado pelo feedback. Que é isso? Eu quero mandar a finaleira uma pergunta bem polêmica nos tempos de hoje. Tu que é um cara que vem da tecnologia. Ai. Então, eu sou do mercado imobiliário, não de tecnologia. Não, mas Eu vamos fico lá. ali no... Mas vamos lá. Tu trabalhou a vida inteira com fornecedores da área de tecnologia e com certeza tu entende bastante desse mercado, porque tu te posiciona como uma tech, né? É uma empresa tech, né? Sim. Cara, assim, ó, a gente tá vivendo... Eu brinco que num outro vídeo que a gente fez um corte até, eu falei que assim... quem não usar inteligência artificial hoje é a mesma pessoa que negava a energia elétrica no tempo de iluminação a gás, né? Eu ouvi falar, inclusive, que a mudança é como fogo, né? Chegou o fogo, cara, e que a internet... quem não usasse. Tu fez uma empresa de internet numa época onde a internet era um bem muito escasso. Né? Onde classificados era papel, né? E eu queria a tua opinião real, assim, sobre o que tu tá percebendo do uso da inteligência artificial. Já falamos um pouco sobre isso, mas mais genérico, não necessariamente sobre o mercado imobiliário, assim, da necessidade dos negócios se reinventarem e, cara, assim, onde é que a gente vai chegar, na tua opinião, assim, com tudo que tá acontecendo? Onde vai chegar, não sei. Pra gente ouvir isso daqui uns 10 anos e olhar, caralho, tá ligado? Onde vai chegar, não sei. O fato é que eu acho, na minha opinião, de novo, eu tenho meu irmão, né, que puxa o desenvolvimento do Imóveis SC, que tem olhado muito para a inteligência artificial, mais do que eu até, muitas vezes, né? Mas eu sinto que a gente está vivendo um momento de migração, como eu falei antes, parece que está saindo do Windows indo para o web, do DOS para o Windows para a web e assim por diante. Eu acho que assim, a gente está saindo
de algo que não tem, de soluções que não possuem inteligência artificial, para soluções que possuem inteligência artificial e fazem uso. E para mim vai se destacar muito quem souber trazer para o mercado as coisas preparadas, mastigadas, né? Não necessariamente pronto, mas é como eu estava falando, imóveis SC, quantidade de imobiliário que tem, quantidade de usuário que tem. Se tem alguém que pode fazer um bom teste de uso de inteligência artificial e trazer e aplicar, né? E trazer essa facilidade para os corretores de imóveis para utilizarem uma solução, né? Eu acho que isso daí realmente vai se destacar. Quem souber utilizar a inteligência artificial, agentes de IA, vai se destacar, porque isso vai agilizar muito a produtividade do dia a dia das pessoas, né? E vai mudar a maneira com que a gente faz as coisas hoje em dia, né? Como é que é? Diz a Camila Renault que a gente tem um Severino tempo integral ali. Né? Hoje tem um chat GPT. Além da velocidade, a assertividade, né? Dos dados. Eu uso exatamente. todo dia. E quem souber usar bem, né? E quem souber utilizar bem, aliás, esses dias eu fiz aquele curso da ESPM, o cara me deu... O meu nem tá aberto aqui. Do Felipe fica aberto direto aqui. Deu uma lista, né, de como utilizar prompts de comando nos mais variados tipos, assim. Cara, se tu sabe usar aquilo ali, isso te traz um resultado, uma agilidade muito grande, né? Mas vamos lá, pensar que eu posso treinar uma IA para atender os clientes da maneira que eu atendo, aí... assim, É isso que as pessoas têm que entender, né? Nós vamos treinar IAs para fazer cirurgias da maneira que os melhores médicos fazem. Os médicos ficam putos com isso, cara, mas é verdade. Não tem limite, não tem limite pra gente pensar, né? Isso vai ser aplicado desde coisas simples a coisas mais complexas, né? Então, eu acho que agora tem que cuidar porque, vai cair muita gente fazendo qualquer coisa, querendo vender pro mercado. Sim. Né? Uma solução que não é uma solução. Exatamente. E aí a gente vê realmente, né, o empreendedor gastando tempo, dinheiro, né, tentando implantar determinadas coisas e que no final das coisas, no final do processo ali só vai dificultar mais ainda a vida dele, botou dinheiro onde não deveria colocar, né? Então assim, tem que saber usar. Quem souber usar, esse cara vai eu tô fazendo também aplicando aqui uma agente. Eu tenho já todos os dados no nosso servidor ali, né? No caso do sistema. E o meu comercial, meu orçamentista vai mandar um áudio e ele vai entender, buscando dados, o que o cliente quer fazer e vai fazer o levantamento do preço. Então isso é um investimento que a gente está fazendo, acreditando o potencial que tem numa agente, né? E obviamente cada empresário tem que entender muito bem o seu negócio, para saber, primeiro, que ele tem que ser organizado. Ele tem que ter todo o dado, quanto mais dado melhor. E esse dado ele vai usar e vai desenvolver uma agente para poder auxiliar em algumas coisas. Dentro da minha indústria aqui, tenho vários pontos que eu consigo aplicar uma IA. Mas é aquele negócio, ela começa não sabendo nada. E aí tu vai aplicando ela, ensinar, vai ensinando. E isso pode levar 1 mês, 2 meses. Mas o massa é que o ensinar ela, cara, às nunca vezes... mais ela esquece. Isso que é o bom. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que às vezes tu já tem uma série de documentos, por exemplo, assim, tu vai ensinar ela a fazer um orçamento. Tens um histórico. Tu já tem 2.000 orçamentos, tu faz o upload, ela aprende na hora, né? Já aprendi. O Mário pegou aqui para explicar pro cliente o que ele orçou. Ele mandou o PDF, explica o que tá aqui. Cara, é absurdo. Aqui você tem uma fachada, a letra é assim, tal. Eu fiz por causa disso, usei essas cores, porque essa cor real... Não, absurdo. A verdade é que quem não usar não vai dar certo, né? Eu vejo, a gente tá passando por um momento de transformação, isso tá sendo muito rápido, né? E tem a ver com o momento da internet que tu começou, provavelmente. Tu diz? Essa virada de chave para IA lembra a época que tu começou. Exatamente. É rápido o negócio, cara. Daqui a meses, se a gente não tiver o portal adequado com IA rodando, perdeu o time. Exatamente. Né? E quem souber utilizar isso, e quem tiver grandes volumes de dados, né, para usar, vai fazer muita diferença no mercado. Volume de dados. Senhoras e senhores, Alessandro Stipp do Imóveis SC. Quando você digitar lá Imóveis SC, lembre-se que esse homem foi um dos fundadores aí. Obrigado, Alessandro. Valeu. Espero que tenha gostado, cara. Adorei. Passa rápido o bate-papo quando ele é bom. Sim. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá com a gente aí, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha a história do Imóveis SC, uma empresa de tecnologia que começou lá nos anos 2000, cara. Em 99, eles a ideia em 2000 botaram em funcionamento.
com certeza uma história que serve para inspirar. Quero Verdade. lembrar você que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Valeu, Empreendecast turma. para vocês. Abraço Valeu. pra vocês. Abraço. Valeu.